Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Aqui quem fala é o irmão Gilson. Estou aqui juntamente com a minha esposa, Vanderleia, e nessa noite eu tenho o prazer de trazer aqui o Paulerson e a Neide, que vai trazer aqui uma palavra, vai trazer aqui algum testemunho acerca desse grande trabalho, que a gente pode estar trazendo aqui para a cidade de Indaial, e falando bastante sobre a questão do casamento, que é a especialidade do Paulerson e da Neide. Sejam bem-vindos, muito obrigado por estar aqui nessa noite. Vai ser um momento bem bacana, um momento bem descontraído, fique à vontade, como eu também estou à vontade, Esse é o principal objetivo, e a gente quer começando aí dando a palavra para você, se apresentando, para todo o público conhecer bem quem é o Paulerson e a Neide. Ok, Gilson, é um prazer estar aqui com você, com a irmã Leia, com a minha esposa Neide. A gente está feliz com o convite, com a oportunidade, e também deixar aqui o nosso agradecimento já ao público que vai estar assistindo. A gente está aqui para falar um pouquinho do nosso testemunho, da nossa vida e também do trabalho que a gente está realizando aqui em Indaial relacionado ao casamento. Então a gente trabalha com um curso Casados para Sempre, que é voltado para o casal, para o casamento. Então agradecemos desde já aí o convite, e também é uma alegria estar compartilhando um pouquinho daquilo que a gente tem vivido e daquilo que a gente tem passado, as experiências que a gente tem passado e o quanto Deus tem trabalhado na nossa vida, principalmente, porque quando a gente está ajudando os outros, a gente também é edificado, a gente também cresce com Imagino. isso, E também estar edificando outros casais, outras famílias, levando um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido e experimentado até aqui. Amém, graças a Deus, É uma alegria compartilhar com os irmãos, Um pouquinho sobre o nosso testemunho, como a gente vem trabalhando com os casais, as dificuldades, as vitórias, em Cristo, e compartilhar, com todos um pouquinho, como foi o nosso chamado, como Deus nos resgatou, com tantos desafios pela frente, mas pela graça de Deus a gente vai vencendo dia após dia, bem? É isso aí. Legal, E você vai aprendendo, Eu imagino, começo a imaginar aqui vocês lecionando, o curso do Casados, que é um nome que tem peso, amor? Que tem relevância, a gente sabe o quão edificante é, as pessoas, irmãos, casais, participarem desse curso, que tem várias etapas, irmão Paulerson e Neide, Então é um curso aí que dura aí alguns meses, Sim, o curso, só para a gente resumir um pouquinho sobre o curso, para depois a gente entrar nos assuntos que a gente foi convidado e o tema que está sendo tratado essa noite. O curso ele tem 13 lições, então no total ali a gente trabalha 16 semanas entre abertura e formatura, mas o curso são 13 lições, vai falar sobre aliança, uma só carne, papéis, semeando e colhendo, perdão, visão de fé e confiança, orando juntos, acordo, fluindo juntos no Espírito, intimidade, batalha espiritual, estilo de vida e ministério de uma só carne. É conteúdo, É muito conteúdo. E o importante é que ele é voltado todo em cima dos princípios bíblicos, Ele é Bíblia baseado pura, na palavra, Isso, baseado na palavra. Então, é Bíblia, Tipo assim, o casal ele vai aprender como lidar com o seu cônjuge, mas a instrução vem toda bíblica, Isso é o que, assim, que favorece muito, quem busca uma ajuda para crescer tanto com o cônjuge em conhecimento quanto pela palavra de Deus, Isso é fundamental. Ô Paulerson e Neide, dê aqui pra gente mais ou menos aqui, quanto tempo, que vocês estão trabalhando nesse ministério, explicando um pouquinho mais o que é o casado, como que isso começou, mas há quanto tempo que vocês estão trabalhando com os casais? Então, o nosso ministério, digamos que ele começou no nosso casamento, mas efetivamente a trabalhar com os casais há 9 anos. 9 anos. 9 anos. Então,
o início do ministério tem a ver com o início ou com a situação que a gente passou no nosso casamento. Então Deus veio trabalhando na nossa vida e quando a gente estava completando 15 anos de casados, isso foi lá em 2013, hoje nós estamos 25 anos casados, a gente passou por um divórcio. Um divórcio no papel, documento assinado. Assinado. Divórcio. Hoje a gente tem 2 certidões de casamento. Você casou 2 vezes com a Neide, então. Isso, 2 a original em 1998 e a segunda em 2014. Então, em 2013, há uns anos antes, Deus já tinha falado conosco. Deus já tinha usado um pastor para entregar uma mensagem dizendo para nós que nós iríamos trabalhar com famílias, nós iríamos aconselhar casais, aconselhar famílias, aconselhar pessoas. E naquele momento a gente meio que... Que responsabilidade, né? não entendeu muito o chamado. Até a minha esposa conta assim, no testemunho, quando a gente está ministrando e a gente vai falando um pouquinho durante as ministrações, porque cada lição acaba tendo um pouquinho da nossa vivência. Sim, e a gente vai compartilhando isso durante as ministrações. E serve como base e testemunho para edificar também. Dá eles, legalidade porque a gente está falando, porque é com base numa experiência. Não é algo que a gente acha que acontece. Não, é uma experiência vivida. Então, Deus usou nossa experiência, talvez por a nossa fragilidade ou por não ter entendido o processo antes, teve que passar por essa situação. Mas naquele momento, quando o pastor entregou essa mensagem, a minha esposa sempre fala, como é que tu pensou? Na verdade, não falou para ele, mas pensou. Na verdade, assim, né, eu estava fazendo uma campanha, né, porque eu não estava contente com certos, da forma como o casamento vinha vindo, né. E ali o Senhor usou um irmão e ele comentou, ele entregou uma mensagem para mim que o Senhor ia mudar toda a nossa casa. E claro, na fragilidade, sem muito conhecimento, no momento eu achei que fosse a casa material. E eu cheguei para o meu esposo e eu disse, olha, Deus falou comigo e vamos começar a reforma na nossa casa. Você vê que já... Como é que né? Na hora você já conjecturou, não, é a casa, nós vamos mudar isso, mas não tem nada a ver com a casa, é um plano muito grande, é espiritual na vida de vocês. Então, aí é onde a gente foi atrás e foi com muita facilidade, surgiu assim, brotou, né? Para a gente fazer a nossa reforma na casa. Então, a gente fez... Material. A gente fez uma área de festa, mas não era essa a reforma que Deus ia fazer. Deus ia começar a mexer na nossa casa espiritual, né? E ali começou as 2 reformas junto. Então, Deus meio que foi cercando nós pelas finanças, né? Que foi fechando o cerco, a gente não tinha como sair daquela situação. E fomos passando pela reforma espiritual. E Deus trabalhou muito forte. E quando um irmão entregou a mensagem que nós íamos trabalhar com famílias, com casais. Quando você fala que o irmão entregou uma mensagem, isso foi na igreja? Foi na igreja. Foi uma mensagem. Eu disse, Deus, eu queria muito que o Senhor falasse comigo hoje. Eu nunca me esqueço, porque naquele dia... deu uma trovoada e acabou saindo as luzes. Eu pensei, meu Deus, agora que Jesus acabou. Agora que eu não vou ter a resposta. Deus não vai falar comigo, né? Na inocência, né? Ficou escuro, Deus não me viu mais agora, né? Foi muito engraçado. E os irmãos acabaram ligando as luzes dos carros, iluminando as janelas, e daí veio aquele irmão. Ele disse, eu tenho algo de Deus para te entregar. Olha só. E ele disse assim, pode chamar o teu esposo. Eu vou entregar para vocês 2 juntos. Deus me manda dizer que vocês vão trabalhar com famílias, com casais. E naquele momento, eu abaixei a minha cabeça. Até me emociono quando eu lembro disso. Eu disse, Deus, eu disse assim, como que nós vamos trabalhar com casais, com famílias, se eu não tenho um casamento? Porque naquele momento, eu vinha... ao longo de 15 anos, sobre uma depressão profunda, sobre mágoas, sobre falta de perdão. Então, o que eu jamais pensava
que o Senhor iria nos escolher para trabalhar com famílias, com casais, né? Então foi muito forte, assim, e Deus trabalhou de uma forma extraordinária, assim. Então, o que aconteceu? Eu vejo assim, né, aos meus olhos, que o nosso casamento, literalmente, aos olhos das pessoas também, ele morreu, né? Porque houve uma ruptura, houve um divórcio, e o Senhor, ele deu vida, o sopro da vida, né, no nosso relacionamento, no nosso matrimônio, no nosso casamento. Né? E aí, Neide, quando você fala que houve um renovo, que tudo se... né, houve um começo, um recomeço. Isso. Isso porque dependeu muito também de vocês dois tomarem essa decisão, né, amor? De tomar essa decisão importante de olharem o passado e dizer, o passado é passado e vamos recomeçar. Vamos casar pela segunda vez com a mesma mulher. Na verdade, a gente se permitiu, né? Deus colocou pessoas para nos ajudar, para nos aconselhar. A gente fez proveito desses aconselhamentos, né? De oração. Estávamos fragilizados, sim, mas a gente se permitiu, tanto eu quanto o meu esposo, um novo recomeço. Só que se dizer que é fácil, não é fácil. Porque tem as etapas, né? Parece que não vai mais dar certo, parece que eu não vou conseguir, Deus não está nisso, mas não é essa a questão, é o processo, e muitos não entendem. Então, é muito fácil tu estragar, mas para consertar tem o processo. Então, a gente passou por esse processo e a gente entende quando vem um casal, né, com problema, com dificuldade, que eles querem resolver em questão de um mês, está tudo resolvido. Ou seja, bate pronto, né? Eu vim para cá, eu acho que aqui é a solução do meu problema, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Como você mesmo falou, existe um processo. Né? E esse processo, muitas das vezes, ele é doloroso e é também lento. Né? Às vezes a pessoa quer que seja tudo para ontem, e é natural do ser humano. É natural do ser humano, né? Que esse processo seja rápido. Sim, as pessoas veem, sabe, vocês tiveram um casamento restaurado, então eu posso ter meu casamento restaurado. Mas enfrentar todo esse processo, e para um não é igual ao outro. Exatamente. Alguns são mais rápidos, outros são muito mais demorados que o nosso, e cada um tem o seu processo, cada um tem o seu processo de aprendizado e de cura. Então, a cada etapa que a pessoa vai entendendo o que Deus queria ensinar, e aprendeu com aqueles erros, entendeu, Deus pode ir para o passo seguinte, né? Eu sempre coloco que o nosso casamento e o nosso aprendizado dentro do casamento é como fases de um jogo. Eu não consigo ir para a próxima fase sem terminar aquela. Então, a partir do momento que Deus está querendo me ensinar algo e eu não aprendo, não passo naquela prova, eu tenho que repetir toda a matéria, assim como na escola. E aí eu volto lá do começo. E aí, se eu não entender isso, e muitas vezes a gente tem dificuldade e não buscar no Espírito Santo, não buscar ajuda para entender, eu fico naquele ciclo vicioso. Ou seja, eu volto sempre no mesmo processo e não saio daquilo nunca. Então, é difícil, e às vezes as pessoas não conseguem compreender isso. E pra gente que já passou pelo processo, às vezes está muito claro que a pessoa não está se permitindo ou não está aceitando, muitas vezes, virar aquela chave, mudar aquele jeito de ser, mudar aquela característica, muitas vezes aquelas dificuldades que a gente tem, que ao longo da vida criou, né? Muitas coisas que a gente vem com os nossos costumes e às vezes precisa virar alguma coisa. Sim. E a gente, às vezes, o orgulho impede e a gente fica passando aí você a dor uma o tempo coisa. todo. Abrir mão do orgulho, né? Sim. Porque muitas vezes a gente não quer dizer que a gente errou, né? A gente também tem aquilo do que o nosso casamento é perfeito para os outros e a gente não quer mostrar a nossa fragilidade, né? Exatamente. Então é muito difícil. E para tudo, né? Para recomeçar, precisa deixar totalmente o orgulho de lado, Com certeza. né? E se deixar o Senhor moldar. E é muito difícil. A gente sabe porque com a gente também foi assim, né? É muito difícil você dizer, eu errei, eu quis me separar, né? É muito difícil. E muitos casais hoje não querem demonstrar sua fraqueza. Pedir ajuda, que nem vocês falaram que muitos casais ajudaram vocês. Quase ninguém pede ajuda hoje em dia, né? O casamento... Nós vimos esses dias pessoas perto de nós se separar que a gente nunca imaginou porque eles viviam de fachada. Não pedem ajuda, né? Não pedem ajuda. As pessoas têm medo do que os outros vão falar. Mas os outros vão falar de qualquer jeito, porque... E outra coisa, né, Paulisson, Neide e Leia,
A gente vê muito hoje a mídia, né, as redes sociais, casais felizes, sorridentes, né? A gente vê, nossa, como eles são felizes, como minha esposa mesmo aqui comentou, que foi o que a gente presenciou ao longo, né, da nossa vida também, de ministério também, de casais e família. A gente viu que não é bem assim que funciona, né? Porque a mídia, o Face, o Insta, tudo você bota uma foto lá sorrindo, coisa Sim. mais linda, mas lá no profundo, lá no interior, a gente sabe que muitas famílias passam por dificuldades. A gente passou por isso, né? Passamos. A gente foi ajudar um casal que ela tinha mesmo colocado na rede social uma foto, eu te amo, meu amor. E quando a gente chegou na casa deles, eles estavam vivendo em pé de guerra, né? Então, por quê? Com certeza ela queria mostrar para alguém que o casamento dela estava bem, mas ele não estava. Estava uma situação bem difícil, né? Bem difícil. Então as redes sociais hoje, né, elas mostram Sim. uma coisa que... Uma realidade fake, né? Então, cria-se uma ilusão que o casamento é algo que vai trazer toda a felicidade do mundo, que tu vai viver aquele sonho, aquela expectativa, aquele conto de fadas. E isso não existe. O casamento, dentro do casamento, tu vai viver experiências difíceis. Porque até então, o namorado, a namorada, ele mostrava o melhor um para o outro. Mas o dia a dia, dentro do casamento, dia. vai mostrar o que realmente cada um é. E aí eu vou lá para aquela passagem, né? Que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E ambos serão o quê? Uma só carne. Depois complementa o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por quê? São duas pessoas diferentes, Neide. Eu sou diferente, olha só, a gente está indo para esse viés de conversa, né? Como é bom, né? Como é gostoso, mas são duas pessoas com criação diferente. Né? Eu fui criado de uma forma, no meio só de meninos, a minha esposa no meio só de meninas, né? Uma forma de vida, outra forma de vida, e de repente aquele amor faz com que se torne uma só carne e os dois começam a viver juntos e juntos convivendo com todas as indiferenças e diferenças. Exatamente. Aí entra o amor, né? Aí entra a longanimidade de Cristo, aí entra a paciência, entra, né, tudo aquilo que quando namorando, né, quando você estava namorando, amor, eu te amo, eu quero ficar pro resto da minha vida contigo, né, e isso e aquilo. Então, né, esse papel, eu vejo assim muito, né, Paulo e Neide, né, principalmente falando aqui do Casados para Sempre, né, que eu queria também trazer essa pergunta para vocês. Você já disse que, né, e veio esse processo na vida de vocês tiveram, né, todo um processo e vocês receberam aí uma profecia que iriam trabalhar com família, com casal. Mas como que foi o início disso? Me fala assim, ó, como que vocês começaram a dar as aulas? Tá, vamos lá. Esse processo que a gente comentou da separação, a gente se separou em 2013, como a Neide falou. 13. A gente estava Vamos fazer o seguinte, 12 mais 1. Isso. Pronto. A gente estava nesse processo de reforma da casa. Tá. E nesse período a coisa desandou, o casamento. Então imagina, tu tá reformando a casa, um processo de construção, morando dentro da casa. Porque a gente estava reformando a casa morando dentro. Então já bagunça tudo. Aí nesse meio tempo ela chega para mim e diz, olha, não dá mais. Não quero mais. Tá, mas o que aconteceu? Não é nada contigo, é comigo e eu não quero mais. E pronto. Tava decidido, não tinha mais volta. Então, eu fiz de tudo o que eu podia e o que eu não podia para tentar convencer ela ao teu alcance. Que isso estava errado. Aconselhei um monte, coisa que talvez pessoas olhando de fora vão dizer, meu Deus, é bobo. Não. Tentei fazer o meu papel de esposo, porque quando a gente casa, a gente diz que é na alegria, na doença, na tristeza, exatamente, na saúde, na doença. Então, é muito fácil a gente dar apoio um pro outro, tentar aconselhar quando tá tudo bem. São situações fáceis, aparentemente, de resolver. Mas na hora da dificuldade que a pessoa diz, eu não te quero mais, eu nunca te amei, tu também tem que ter a hombridade de tentar fazer o seu papel de marido, mesmo que a pessoa não queira. É fácil? Não. O orgulho tem que botar
deixar ele de lado, porque qualquer gotinha de orgulho próprio diz, não, acabou, eu não quero mais passar por isso, eu não preciso passar por isso. E é isso que muitos vivem hoje, de entender, não, eu quero ser feliz, então se a pessoa não me quer mais, eu vou ser feliz em outro lugar, eu vou partir para outro, e esquece tudo aquilo que a gente prometeu lá no altar. Verdade. Então, não é fácil. E nesse processo, a gente tentou vender nossa casa, nada deu certo, nós estávamos separados, morando dentro da mesma casa, eu levando ela todo dia para trabalhar, buscando ela no serviço, e a gente só tinha um carro, tinha o carro financiado, tinha a prestação da casa, da reforma, não tinha para onde correr, tinha que aguentar o rojão até vender a casa, e a casa não vendeu, não teve jeito. Eu sei que foi um processo, foi uma luta bem grande. E num desses dias, né, meu esposo conversou com uma prima dele, que era de Brusque, na época, e ela disse, olha, eu tenho um casal que pode ajudar vocês, mas ela disse assim, então vem até Brusque e eu vou pedir para esse casal conversar com vocês dois. Mas a gente estava tão machucado que a gente pensou, vamos, não vamos e tudo mais. E tudo começou por ali. Então um casal ministrou para nós o curso Casados para Sempre. Eles vieram para Indaial, eles investiram na nossa vida. Indaial até então não tinha o MMI. Tinha. O MMI, como é que é? MMI É Ministério Matrimonial Internacional. Matrimonial Internacional. Isso, então, quando você ouvir mais... falar em MMI, tá aí a sigla, né? Isso, hoje mais conhecido, vocês vão ver 2 igual a 1, que é essa sigla é conhecida mundialmente. Legal, né? 2 igual a 1. 2 igual a 1. Essa então, e o site, hoje, quem tem curiosidade e quiser pesquisar, MMI Brasil, vai ter todas as informações lá. Legal. O curso veio dos Estados Unidos, tem todas as informações, o casal que desenvolveu o curso, que foi inspirado pelo Espírito Santo através também da vida deles. Também do testemunho deles, né? Porque eu li até o livro deles também. Então, esse curso apareceu na nossa vida nesse momento. Isso nós já estávamos entrando em 2014 e a coisa assim não conseguia, não estava dando certo, uma série de questões no coração, né? Machucado, mágoas, tristeza, dias melhores, dias piores, brigas constantes, porque aí eu fiquei muito revoltado. Mesmo a gente decidindo tentar novamente, não era fácil. E a gente não ia conseguir sozinho. Com seu próprio punho, onde a gente acabou cedendo, né? E aceitando ajuda, né? Desse casal. E eles, então... de imediato, eles não disseram para nós que era um curso e que eles iam trazer uma apostila. Então, eles foram muito sábios. Talvez né? nesse momento eles pensaram, se eu vou lá dizer que é curso, já talvez dava aquela brecada, querer. Né? Exatamente. Então, a gente estava tão machucado, tão debilitado no matrimônio, em consequência de um divórcio a caminho, que a gente, se eles falassem que que iria ser um curso, a gente não iria querer. né? Porque foi que chamou minha atenção. Vocês fizeram um curso separado? Isso, exatamente. Assim, aí eles disseram, nós podemos ir na casa de vocês, aí vieram 1 vez, 2 vezes, e pediram para nós autorização para compartilhar algo da palavra do Senhor. Mas aí eles pegaram a apostila e começaram a ministrar para nós. Ministraram uma aula, né? 2 aulas e depois pediram se não tinha mais alguns casais para fazer parte daquele estudo, aonde surgiu a primeira turma do Casados para Sempre. Então, isso hoje a gente tem muito carinho por esse casal que abraçou a nossa vida, o pastor Maurício, o pastor Rafa, da cidade de Brusque. Na época, hoje eles moram em Itajaí. Então, eles vinham cada 15 dias nos visitar por conta deles. Mas isso, visitar depois do curso ou durante o curso? Antes de começar o curso. Antes de começar o curso. Olha porque só quando a gente foi lá, e a minha prima me apresentou para eles, e a gente teve uma conversa, eles compartilharam depois que o Espírito Santo tocou no coração deles de investir na nossa vida. Legal. Alguém que a gente não conhecia, conheceu naquele momento. Então, para a gente ver como o Espírito Santo, ele cuida de cada um de nós. Muitas Trabalha vezes todos os detalhes. A gente acha que, Deus não quer nada. Como eu falo sempre, Deus mudou toda a situação no nosso casamento quando eu me ajoelhei diante dele e disse, tá bom, Deus, se é isso que tu quer, eu aceito o meu divórcio.
Para ver como a gente ora errado, mas o Espírito Santo intercede e muda a situação. Que eles conhecem. Naquele momento, eu parei de lutar com as minhas forças e entreguei para o Senhor. Entregou nas mãos do Senhor, né? Então, até ali eu tinha lutado com tudo. Se tivesse qualquer mudança até ali, talvez eu ia pensar que eu fiz, que eu tinha mudado o pensamento dela. Mas não, literalmente, quando eu disse para o Senhor, eu aceito a tua decisão, não era a decisão do Senhor. Mas para mim, naquele momento era, porque eu não via mais outra chance, outra oportunidade. No fim do túnel, né? Para mim tinha acabado tudo. Então, eu disse para o Senhor, eu aceito. E ali o Senhor começou a trabalhar. Aí apareceu um negócio para o apartamento, para casa, mas um negócio muito ruim. E aí eu disse para ela, vamos fazer, é a nossa chance. Sim. Aí ela disse, isso eu compartilhei com ela de meio-dia. Ela me ligou quando eu voltei para o trabalho e disse, olha, não faz o negócio. Eu disse, não, em casa eu te explico. Quando eu voltei, ela disse, eu não quero mais separar agora. Mas nós já estava separado, já tinha documento assinado. Meu Deus. Só nós estava dentro da mesma casa. Só isso. Isso me é algo muito conhecido e parecido, né? Calme no próximo episódio do ADCast Indaial, né? Então, como eu estava compartilhando, o Espírito Santo, ele cuida da gente. Sim. E lá onde a gente menos esperava, alguém que não conhecia a gente, o Espírito Santo diz, cuida desse casal. Legal. E eles, claro, têm que abrir mão de tempo, de ministério, porque eles tinham ministério lá, eles ministravam lá para casais, de vir cada 15 dias para Indaial, fazer uma visita, conversar, ver como é que a gente estava. E nesse momento que eles ministraram umas 2 lições e aí perguntaram se não tinha mais alguém, porque aí vira a oportunidade de abrir uma turma aqui. E aí entra o Sidney e a Márcia, o Sidney Grams ali da Opus. Sim. Que na época congregava. Sidão. O Sidão congregava Sidão, com a você tá vendo? gente. Deus te abençoe. Um abraço, Sid, Márcia, casal Márcia também. que a gente tem muito carinho. A gente conversou com eles e eles já tinham ouvido falar sobre o curso. E aí eles abraçaram, né? Então correram atrás para achar mais casais para montar a primeira turma. Que benção. E aí a primeira turma foi lá na nossa casa. Então a gente não tinha como faltar na aula. Querendo ou não, chateado não tinha dor de barriga, não tinha nada, né, Paulinson? Não tinha, bicudo, não tinha. Nós tinha que abrir a porta para receber os casais e participar da aula. Legal. Então, sim, Deus trabalhou de uma forma muito grande. E dentro da tua casa, né? Isso. Aí isso foi durante o ano 2014. Aí um pouco antes da metade do ano a gente começou o curso. A nossa formatura foi em outubro, né? Final de outubro. E em novembro de 2014 a gente casou. Depois do curso, casou com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Amor em dobro. Né? Pensa. Mas aí vai um recadinho para as mulheres que estão passando por essa dificuldade, por esse problema, que vale muito a oração, a persistência, né? Acreditar que o Senhor pode fazer, e ele faz o milagre no seu casamento, como ele fez no nosso, né, bem? Porque houve o período em que ele houve a revolta muito grande da parte dele, e que se eu não tivesse, apesar de toda a dificuldade até ali, se eu não tivesse uma estrutura de um pouco de sabedoria naquele momento, de saber lidar, de saber que eu errei, que eu fui falha, que eu tenho que ceder em coisas para que o negócio engrene de novo. Então, se eu não tivesse Deus naquele momento e esperasse um recomeço muito rápido, com certeza não daria certo, né? Porque eu tive que entender muitas coisas da parte do meu esposo, do Paulerson, momentos de revolta, momentos de ele se revoltar com a situação que eu causei, né? Claro que isso já veio de coisas de muitos anos atrás, do meu passado, enfim, tudo mais. E quando a gente foi ministrado, que eu entendi tudo isso, foi aos poucos eu fui me libertando das mágoas, daquilo que você carregou ao longo de muitos anos. O que ocasionou, difícil, né? O divórcio. Então, ocasionou por causa disso, né? A falta de perdão, mágoas e tudo mais. Eu me fechei. Então, eu sempre digo que, para mim, lá fora, o mundo era preto e branco. Então, enquanto as pessoas estavam sorrindo, eu via as pessoas felizes. Por que eu tinha que ser triste? Por que eu tinha que ser infeliz? Sabe? Então, foi um processo doloroso, mas eu vejo assim que Deus, ele cuidou de todos
Os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Então, a partir de lá, né, que surgiu a primeira turma, o Senhor nos capacitou, nos deu sabedoria. Estamos buscando mais ainda em Deus, né, para que a gente venha ajudar outros casais. A gente vê assim, como que um casal ajudou a gente, né? Por que não podemos ajudar outros casais que estão passando por dificuldades, por problemas? Então, o curso ele vem para isso, né? Para ajudar, para dar entendimento aonde eu errei, o que eu não consigo me libertar, que se eu me libertar, eu vou conseguir, né? Então, já muitos casais pensam em ir para o mais prático. Ah, não deu, se separa. E deu, né? Vamos É o que o mundo, questão, o que o mundo né? tanto prega, né? Sim. Não deu, cada um vai pro seu canto, vida nova, tudo novo, um recomeço, né? Mas esquece muitas vezes, olhando para si mesmo, né? Sim, sim. Ali entra o egoísmo e, não estava bom para mim, eu saio fora. Esquece do cônjuge, muitas vezes, esquece da família que estava toda ligada. Tem todo um contexto pais, muito forte por sogros, trás, né? filhos. Que acabam agora convivendo sem aquela referência direta de pai e mãe. Então, filhos crescendo com essa tristeza de ter visto pais separados e muitas vezes vivendo as mesmas situações, filhos, netos, por causa muitas vezes de um orgulho, de uma decisão. E às vezes poderia ter voltado atrás e mudado toda a história daquele casamento e da família, das gerações seguintes. Sim. Né? E desde 2014, então, né, que a gente vem, a gente fez como líder em treinamento, 2015, né, em 2015. No início de 2015, primeiro semestre, a gente foi ministrado aí. Agora, como líder em treinamento na turma, a gente tinha medo de assumir, e aí o Sidney, na época que ficou na frente desse trabalho, e ele dizia, Paulerson, vocês vão ministrar junto no segundo semestre, nós já estamos conseguindo casais, tem casais interessados, e a gente dizia, olha, espera, eu acho que não sei. E na penúltima aula, Deus fez lembrar dessa profecia. Durante a ministração, Deus fez lembrar dessa profecia que nós iríamos trabalhar com casais. Espera aí, a gente está esperando o quê? É isso, tá aqui, tá na nossa frente. Tá na mão. Aí a gente tomou a decisão. Então, a partir do segundo semestre de 2015, a gente começou a ministrar. Legal. E de lá a gente vem trabalhando esse tempo todo, com as dificuldades, crescendo com os casais também, porque a gente foi ministrando e foi sendo curado, porque o processo de cura não acabou ali. Muitas coisinhas foram sendo curadas Aquela ao longo ferida do vai tempo. sendo cicatrizada, né? Mas a marca fica. A marca né? fica. A marca fica, né? E hoje nós temos, então, ali, né, um fechamento até final de 2023. São 16 semestres, né, ministrados. Então, são 60 turmas, né, que já foram. Turmas, E a média e aproximadamente que a gente tentou buscar, porque a gente não via assim, né, a gente começou, mas sem pensar que isso iria florescer, né, o Senhor que foi nos capacitando. Então, aproximadamente entre 290 casais até o final do ano passado que foram ministrados e passaram pelo mais de curso. 500 pessoas, vamos falar aqui na unidade, né? Isso, 500 exatamente. almas que receberam treinamento, né? E a maior alegria nossa, o nosso maior pagamento é assim que a gente vê casais que entenderam o propósito do casamento, que vieram fazer o curso, né? E que daquele momento tomaram o posicionamento de casar, né? De realizar Que no caso o casamento, só viviam juntos, casais que entenderam o propósito que Deus tem de salvação, né? Vieram fazer o discipulado, que a gente tem também nas nossas igrejas, Assembleias de Deus, o discipulado, se batizaram. O batismo, né? Isso, o batismo, então assim, consertando a casa, né? Então isso é o mais gratificante, porque hoje, né, nós temos praticamente todos os professores, líderes em treinamento, são todos voluntários que abraçam essa causa junto com a gente, que sozinhos a gente não consegue fazer nada. Você né? fez, eu vou pular um pouco o protocolo aqui, mas você fez um comentário muito bacana, né? Que muitos casaram, né? Fizeram ali o que estava no coração, entenderam que esse era o caminho. Agora, teve algum momento, né, nesse curso que teve casais que desistiram, não, isso não é para mim. Eu não consigo seguir o que vocês estão ensinando à luz da palavra. Teve algum episódio desse? Foram vários, isoladamente? Quantos que foram? Assim, e por que você acha que chegou a esse ponto? Tem casais que vieram fazer o curso, não terminaram e
acham que o cônjuge, a maioria que acontece isso é porque quer mudar o cônjuge e acha que ele tá certo ou que ela tá certa e o cônjuge tá errado e não cede de jeito nenhum. Não, é o cônjuge que tá errado. Por mais que tá indo, tá recebendo, tá Muitas vezes ouvindo. tá sendo confrontado e aí não aceita. Uma lição que mexe muito, perdão. Perdão Que é a parte mexe com sensível, todo né? mundo, com todo mundo. E aí, muitas vezes, a pessoa não entende por que eu fui o ofendido e eu tenho que pedir perdão. Mas não é a gente que diz, é a palavra que diz que se você foi ofendido, você tem que iniciar o processo de perdão. E se você foi ofensor, você tem que iniciar o processo de perdão. Não importa. E aí eu acho aquela passagem linda quando Jesus fala para Pedro, né? O discípulo ali, quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? 7. Ele imaginou, nossa, só 7 vezes não. E anotar na agendinha. É 70 vezes 7. Infinitivamente você tem que perdoar a cada Não X importa, minutos. não importa. É o dia todo. Então ele está mostrando o seguinte, ei, se eu perdoei vocês, quem é você para não perdoar o teu irmão? Quem é você E para não mais, perdoar? né? E ainda dentro do casamento. A palavra diz que se a gente só é perdoado na medida que a gente perdoa. Que perdoa. Né? Então há uma condição do meu perdão, do meu erro diante de Deus. Se eu não estou disposto a perdoar o meu irmão, eu também não tenho direito a receber perdão. Exatamente. Então Deus nos trata da forma como a gente trata as pessoas. Exato. Ele nos ama sim, mas Ele espera que a gente trate as pessoas da mesma maneira que Ele vai nos tratar. Então a gente vê, isso mexe muito e muitas pessoas não aceitam. E aí, à medida que a palavra vai confrontando, às vezes a pessoa vai, ou ela se rende à palavra e muda de vida, se ou entrega, ela corre. entende o plano, né? Então, muitos casais passaram pelo curso e hoje estão divorciados, sim. E a gente não tem como fazer diferente, porque a decisão é da pessoa. Tomar a decisão, né? Muitos casais entraram no curso para se divorciar e hoje estão casados, vivendo uma vida feliz. Então, a gente... E se entristece com aqueles casais que não conseguem ir para frente? Sim, mas é uma decisão deles. A gente não consegue viver por eles, não consegue tomar decisão por eles. Então, a gente se entristece sim, porque a gente sabe a dificuldade e tudo o que esses casais vão passar, o que eles carregam com essa decisão. Sim. Muitos conhecendo agora, não estão mais na ignorância, né? De não entender, eu não sabia que diante da palavra de Deus, o divórcio não é uma opção. Mas aqueles que fizeram na ignorância têm um sentimento, mas não entendiam dessa forma. Mas agora tu conhecendo, sabendo como Deus trata e tu tomando essa decisão, a gente não julga porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa não consegue. É algo dela. Mas aí entra, não vamos entrar muito nesse tempo, senão a gente tem 6 horas aqui de conversa. Mas, Paulerson, entra a questão da dureza do coração. Sim, com certeza. Por causa da dureza do coração, Moisés. Dureza. E o orgulho de novo, né? Porque é muito difícil, né? Abrir mão do orgulho, não perdoar porque eu sou orgulhosa, porque ele me ofendeu, porque que eu vou pedir perdão, né? E com tudo é assim, né? E para nós que estamos ali na frente desse trabalho, a gente vê, assim, inúmeras situações, né, de diversos casais, e assim, dos momentos que mais marcou a gente, que a gente percebeu nitidamente, assim, foi bem numa das primeiras turmas, né, que a gente estava ministrando, estávamos também em processo... Ainda se revestindo daquilo tudo, né, absorvendo. E foi, assim, um susto grande, assim, para nós, que na primeira aula já o casal disse assim, olha, a gente veio para o curso, essa semana a gente discutiu bastante, brigamos bastante, inclusive parece que ele comentou na aula que naquela semana, né, ou naquele dia específico, ele tinha quebrado tudo dentro de casa, e que se esse curso é bom, eu quero ver. Porque agora é o último... Como que ele colocou? Colocar a prova. É o cartão vermelho. Tô no vermelho, ele disse. Então, vamos ver. A gente passa o curso e se arruma ou acabou. Então, tipo assim, pra gente é um choque, porque a gente espera, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho esse poder de mudar a vida dessa pessoa, de mudar o casamento. Mas a palavra que eu tô falando tem. O dono dessa palavra tem. E aí eu tenho que confiar que quem vai fazer não sou eu. Eu tenho que me deixar, e eu também não posso ser influenciado para falar o que eles querem ouvir. Eu tenho que... Pra massagear o ego muitas das vezes, Às vezes eu tenho que ser imparcial ali
e falar aquilo que o Espírito Santo direcionar, porque aquela palavra que o Espírito Santo dá vai trazer cura. Agora, se eu falar o que eu achar que deve ser, talvez se eu fosse falar por mim diante daquela situação, dizer, eu acho melhor vocês dois e cada um para um lado, vai ser mais fácil, olhando pelo nosso olhar, sim. E foi um desafio, mas lutar com eles é mais difícil. É mais difícil. Só que é mais gratificante. Aí depois tu olha para trás aquele resultado, dizer, olha, na primeira aula começou talvez querendo desistir. E na última aula dizendo, não, é isso que nós queremos, nós vamos ficar juntos. E hoje tem filhos, estão uma bênção. Isso nos alegra muito. E isso é o nosso... Isso é um dos exemplos, né? Só um dos exemplos. A sementinha, né? Essa parte boa, né? A parte ruim a gente deixa de lado. Sim. E vamos sempre olhar a parte boa, né? A gente sabe que na caminhada, no ministério, né, nós também, né, cuidamos aí quase 4 anos de igreja, sendo obreiro, pastores, né? Muitos vieram, muitos saíram, né? A gente viu aquela sementinha que foi plantada, regada, a famosa parábola da semente. Né, aquela que cai no caminho, cai entre os espinhos, cai entre a pedra, mas tem uma semente que cai em terra fértil. E essa sementinha que vocês plantaram ao longo do tempo, né, cresceu em terra fértil e foi frutificando. Foi gerando 30, né? Sim. Triplo, né? 60, 90 e assim por diante. Cada casal que vem pra gente, a gente acolhe, a gente abraça e a gente faz o que pode, né? Dentro das nossas possibilidades, em oração, em jejum, né? A gente tem os irmãos que estão ali, professores jejuando, intercedendo por esses casais, por essas famílias, e a gente está ali para servir. Eu sempre digo para o Paulerson, a gente está ali para servir. Então Deus nos chamou para servir, estamos ali fazendo o trabalho dele, né? Com o maior carinho, com o maior amor, e quando parece que as coisas estão balançando, eu digo, Deus, esse aqui é teu, né? É para tua obra, né? Então são almas que estão sendo alcançadas através, não é só porque é um curso para casal, mas são almas que são alcançadas pelo curso, né? Porque ali trata várias questões, como mesmo o Paulerson, meu esposo, colocou no começo, né? Trabalha sobre acordo, sobre intimidade, sobre, então assim, tem um vasto campo de estudo, de conhecimento que os casais podem estar adquirindo, né? Através das lições que estão sendo ministradas. E assuntos que não vai se falar na igreja nos cultos normais, que não tem como. Não tem como, tem né? que Abertamente, ser, né? Então, o grupo, ele é pequeno, são no máximo 7 casais. Para poder dar aquela atenção entre o casal necessária. que ministra, um casal líder em treinamento, que está Legal. se preparando e sendo treinado para, num futuro, talvez ministrar também, e 5 casais de alunos. Então, isso é o máximo que a gente coloca. Até para você poder dar atenção Sim, devida, com né? certeza. Se você aumenta muito ali, acaba não conseguindo dar aquela atenção. Faz quantidade, mas aí necessária. perde qualidade, perde muitas vezes aquilo que o Espírito Santo iria te usar com um casal, tu não Sim. consegue, porque tem muitas pessoas Exato. sendo atendidas ao mesmo tempo. Então a gente fica feliz de ter esse chamado, a gente tem entendido isso e está sendo usado. Então, como a Neide falou, a gente não fez isso sozinho. Essas mais de 500 pessoas que foram ministradas, não foi só pelo Paulerson e pela Neide. Quantos casais nos ajudando nesse Sim, período, uma equipe, trabalhando, né? Exatamente. trabalhando, Uma equipe não se sobrecarrega. doando voluntariamente, porque todo o curso ele é voluntário, mas ele não é gratuito. Ele tem Sim, custo de material, sim. ele tem custo de formatura, ele tem custo, as despesas que o curso envolve. Mas tudo que é arrecadado é voltado para o curso. A gente não tira nada para a gente. Trabalho voluntário, mas um Exatamente. trabalho de amor, até De porque Deus amor, trabalhou, de amor. operou na vida de vocês, como forma de gratidão. Isso. O Vocês nosso estão empenhados. pagamento não vem das pessoas, vem Sim, de Deus. vem de né? Deus. Vem de Deus. Ô Paulerson, agora fala pra gente aqui, né, o que mais você vê dentro, né, do que vocês lecionam? Quais são os maiores, ou o maior problema? Pra gente não entrar muito no detalhe, mas assim, daquilo que vocês ao longo do tempo, né, ministraram a esses casais, qual é o maior ou os 2 maiores problemas dentro de um casamento? Que você entende, você vivenciou, até vivenciou Sim, também. Sim, eu vejo assim, ó, o egoísmo. Egoísmo. O egoísmo eu botei aqui individualismo, ou seja, a pessoa, o casal, o homem e a mulher, ele tem a sua individualidade, mas dentro do casamento não há espaço para individualismo. Eu tenho que usar a minha individualidade, aquilo que Deus colocou como melhor em mim, para agregar a minha esposa. E ela tem que usar o melhor que ela tem, a individualidade dela, para
agregar dentro do casamento. Então nós vamos somar as nossas individualidades, as nossas características, os nossos dons que Deus colocou em cada um de Sim. nós, aquilo que o homem tem de melhor, aquilo que a mulher tem de melhor, junta isso e forma E uma forma- só carne. É. Por isso que Deus disse, vocês não vão ser dois agora, vai ter duas pessoas vivendo junto e cada um vão competir. Não, ele disse, vocês Sim. vão se unir, vocês vão viver como se fosse um só. Ou seja, ela tem que dar o melhor daquilo que Deus colocou na vida Sim. dela e eu tenho que dar o melhor do que Deus colocou na minha vida para que esse casamento dê certo. e saber unir as diferenças. De novo, né? São duas pessoas com educação diferente, né? Talvez até de como é que eu vou dizer? Né? Gostos pessoais. Gostos, costumes. que a gente culturas também, que é Culturas muito importante, diferentes. né? E você se adaptar a isso, né? Eu vejo, né? Nós vimos muito isso dentro da igreja, muitas vezes, aquela ansiedade, aquela pressa de querer casar, sem que tenha a verdadeira maturidade. Sim. Primeiro que você casar, tem que ter maturidade, saber o que você está fazendo e lembrando que isso, o casamento, que é o nosso tema dessa noite, é para a vida toda. A vida toda. É para a vida toda. O casamento não foi feito Tem um para pastor- uma experiência, Sim. né, momentânea, eu vou- ou eu acho, eu vou ver. Vou eu fazer vou, um teste. eu vou fazer um drive test nisso. Não, o casamento é para a vida toda. Né? E aí a gente sabe dos altos e baixos que acontecem no meio do casamento. Os vendavais, né? Mas também vem o momento da bonança. Você tem que saber equilibrar isso tudo. E aí você falou, Paulerson, uma palavra, né, sobre o egoísmo, né, a parte do egocentrismo. Cita se você conseguir um exemplo daquilo que você presenciou muito dentro, né, do curso, que você entende, né, que é um problema mesmo no casamento. Um exemplo, né? A gente conjecturou aqui. Mas uma coisa, eu sou assim, sempre fui assim, e não vou mudar porque eu fui criado assim, Sim. né? É o meu ego, tô dizendo, não, eu sou assim, acabou. Não quero mudar. Mas a gente sabe que no casamento são dois que se tornam Que se torna uma só carne, né? Então você tem que ponderar todos os gostos, tanto dela como o seu, para que o teu casamento ele venha fluir uma naturalidade que ao longo do tempo isso se harmonize dentro de casa. Quando eu casei com a minha amada aqui, ela tinha também, né? Ela tinha os costumes dela, tal, e eu fui me habituando e ela também, né? Às vezes olhava para mim e falava da minha maneira, né? Porque eu fui criado numa família alemã, no meio só de rapaz, só de menino. Então nós não tínhamos uma menina. A única menina era a minha mamãe. Né? Então tinha um carinho, um respeito por ela, né? Depois eu caso, e aí eu tenho que saber lidar com essas situações, trazendo aquela Como uma educação. mulher, tem que saber lidar com uma mulher, com TPM. TPM, Sim. né? Eu nunca vi minha mãe na época, né? Muita questão isolado, né? Dos antigos, TPM, eu nem sabia o que era TPM. Não falar muito sobre Eu achei que era uma as banda de música, situações, né? TPM, sabe? Né? E aí tem que lidar com isso, né? Sim. Então, assim, ó, um exemplo agora, consegue lembrar nele de alguma situação de alguém que foi muito forte? A gente pega muitas situações assim, mas eu vejo nisso, por mim, em algumas situações. Porque muitas pessoas na nossa situação culpavam a Neide porque ela quis o divórcio, mas depois eu comecei a refletir quantas coisas eu deixei de fazer, ou eu deixei de cuidar, ou por que eu não... Você reconheceu Foi também omisso as em tuas E falhas ao longo tive do processo. minhas falhas, porque eu deveria ter ajudado ela a superar todos aqueles problemas que ela Sim. vinha carregando para descarregar isso. Porque isso, aonde refletiu em mim depois. Uhum. Se eu tivesse tido cuidado como marido de ver o que ela estava passando e tentar mudar isso, mas isso não era problema meu, era Sim, problema dela, sim. né? E que nem no casamento, não existe mais o meu, o teu. Não. É o nosso, né? Exatamente. E a gente lida com mulheres, que nem a gente trabalha com o curso Ela, a gente vê mulheres com traumas psicológicos, que sofreram abuso de todas as formas e nunca contaram para o marido e tem isso um segredo. E isso acaba prejudicando, só que o trauma não é mais dela, o trauma é deles, né? Agora eles são Porque um só. prejudica o casamento, né? Isso, e é necessário, né? E assim, ó, a segunda situação a gente acaba tendo um monte, né? Mas assim, ó, é não colocar Deus no centro do casamento. Isso é um problemão. Porque quem instituiu o casamento foi Deus. Foi Deus.
Ele criou e ele deixou todas as regras de como viver um bom casamento. E aí o que a gente faz? E deixou num jardim ainda, né? Sim, aí o que a gente faz? A gente casa e quer viver do nosso jeito. E aí dá os problemas que dão para todos, né? Quem vive dentro dos princípios da palavra de Deus tem um bom casamento. Às vezes, não se perguntar, às vezes a pessoa não sabe dizer por que vive um bom casamento. Mas se tu for olhar a vida, ela vive os princípios, aquilo que Deus estabeleceu. E se ela vive os princípios que Deus estabeleceu, Deus é o maior interessado de abençoar aquele casamento. Então, Deus não deixou um manual errado, ele deixou um manual certo. A gente muitas vezes que olha para o manual dele e não concorda com aquilo que ele deixou. Por quê? Porque passa por cima daquilo que eu quero fazer ou daquilo que eu não quero fazer. Ah, Deus disse que eu tenho que perdoar, mas eu não quero. Eu estou passando por cima de um princípio e eu vou ter problema por isso. Ah, Deus diz que eu não devo mentir, eu minto, estou passando por cima de um princípio, vou ter problema por isso. Mas por quê? Eu não quero seguir o que Deus deixou, eu quero viver do meu jeito. Eu acho que daquele jeito vai ser bom para mim, mas não é bom para ela. E já é um exemplo. Sim. Esse é um exemplo do que a gente... E um dos, né, mais um dos tópicos que a gente vê, assim, com bastante dificuldade, os casais, é o diálogo, né? A gente vê que hoje em dia, apesar da correria do dia a dia, a mulher trabalha fora, né? Tem os serviços da casa e tudo mais, mas a falta de diálogo no relacionamento é um grande fator, né? Que vem desestruturar a família futuramente. Então, o casal, ele precisa sentar, ele precisa conversar, ele precisa ter aquele olho a olho, como se diz, né? Resolver os problemas, não empurrar com a barriga, né? Deixa para amanhã, deixa para depois a gente vê, ou não conversa sobre o assunto. Então, eu acho que isso acaba desmotivando, né? E o casamento, ele vai enfraquecendo com essas questões também. Porque o casal que não conversa, que não tem diálogo, como é que vive dentro de uma casa? Isso assim? se conecta, né? Se conecta, Neide. Sabe por quê? Porque se não tem diálogo, e aí entra a questão sexual, né? Vamos falar agora da parte sexual, vamos falar do sexo, né? Não tem diálogo, mas o homem quer, né? Muito parte do homem, é muito natural, pelo instinto, né? Do homem e tal, e aí a mulher não quer, né? Mas daí entra aquela questão, poxa, tudo que é bem conversado não se torna caro, né? Primeiro semeia para depois colher, né? Então, assim, isso eu queria tocar nesse ponto também, quando dentro do curso que vocês ministram, entendo que tem uma pauta sobre sexo no casamento. Na lição de intimidade. A lição de intimidade. Então, esse é um ponto muito importante que eu entendo, né? Que é a maioria dos problemas de relacionamento hoje, né? Porque muitas das vezes a mulher não está preparada, passou um dia muito mal, né? Tá naqueles dias que às vezes não tá legal, na correria, mas o homem quer. E às vezes ela faz para poder satisfazer, mas na verdade ela está se frustrando com ela mesma. Sim. Porque não está sendo bom para ela. Não está sendo bom para ela. Na verdade tem que começar desde manhã, né? O carinho, o respeito, o amor. Faz um cafezinho Bom dia, bonito. meu amor, um abraço, coadinho, né? né? Enfim, tu vai cultivando aquilo, né? Durante o dia, para que de noite tu venha desfrutar daquilo que Deus deixou, né? Deus deixou isso para nós. Então, eu vejo assim que é um dos grandes fatores. Tem o individualismo, que a gente pontuou, né? O diálogo também. E também agora, não sei se tu queres falar um pouquinho sobre as ideologias, né? Também, que vem matando os casamentos. Ideologias. As ideologias, quando eu falo de um modo geral, o que a mídia vem pregando, né? Como já foi colocado aqui, se não tá feliz, vai para outra. Parte para outra. O importante é você ser feliz. Feliz a que custo? Ao custo de quantas pessoas? Porque tu fica procurando a felicidade, mas tu não quer fazer a felicidade de ninguém, tu quer na verdade, ser feliz. Paulo e Neide, Eleia, a questão de, não deu certo, parte para outra, entra aquela questão, você está levando o problema consigo para um outro relacionamento. Você não curou, você não resolveu, você não tratou isso como deveria ser tratado. Porque, tipo assim, ele não está feliz para ele. Sim. Mas ele também não está fazendo a outra pessoa feliz. Então ele diz, eu sou tão egoísta que eu não vou mudar para nós se tornar um casal feliz. Sim. Eu quero ser feliz do meu jeito. Então eu deixo essa pessoa de lado e vou tentar ser feliz com o outro. Mas levo tudo aquilo que eu tenho, os meus problemas comigo. Vai chegar um tempo que aquele problema que ocasionou a separação aqui vai chegar lá de novo no mesmo ponto. Porque eu não me dou o direito de ser curado. Eu não deixo isso acontecer.
E se eu não for curado agora, eu vou ter que terminar mais um casamento. Você vai destruir mais um casamento. E aí, quantas vidas vai passando, quantas Exatamente. pessoas passando na minha vida, e eu vou sendo me frustrando e frustrando outras pessoas. E aí entra aquela questão que vocês comentaram no início. Um exemplo, o ego. Sim. Não, mas eu sou assim. Eu sou esquentadão. Eu sou dessa forma. Quem quiser ter um relacionamento comigo é assim, acabou. Eu não vou mudar. Não vai mudar mesmo e vai quebrar a cara sempre e vai ser sempre assim. Infelizmente, né? A gente vê muitas pessoas assim, frustradas, mas para elas só estão tentando ser felizes. Só tentando ser E feliz. na verdade vem mais bagagem também, porque vem ex-mulher, Sim. vem filhos, né? Vai. E vem muitos problemas ali, né? Ciúme, tantas coisas, né? Isso no mundo espiritual, isso vai criando uma carga pesada, espiritualmente a pessoa vai carregando, e em cada vai. relacionamento que ela entra, ela traz toda aquela Traz toda bagagem essa consigo, bagagem. né? Não deixa isso. E Jesus oferece pra gente um fardo leve. Então, muitas vezes, que cristão que eu tô sendo carregando esse fardo todo? Eu não entrego ele pra Jesus nunca. Vou carregando ele comigo. Sim. E vou, em vez de eu me desfazer, eu vou agregando mais coisas. Meu fardo vai se tornando cada vez mais pesado. E o evangelho não é isso, Não é totalmente isso. ao contrário. Então, a gente tem visto como o evangelho de uma forma está sendo pregado de uma forma muitas vezes fraca, ou as pessoas não se dão a oportunidade de mudar, porque o evangelho é boa nova, mudança de vida. É uma e as pessoas transformação, um renovo, é tudo conhecem a novo. palavra e não transformam a vida nunca. Isso. Querem continuar vivendo do mesmo jeito, com as mesmas práticas, mas agora com um título de cristão, mas só um título, não uma vida de cristão. E a questão né, a gente está falando aqui da parte de religião, a parte de ser cristão, o próprio Jesus deixou muito claro. Nós temos que ouvir a palavra e o principal ponto disso tudo é colocar a palavra em prática. Que é mais difícil, Que é né? mais difícil. Você pode ver as parábolas, quem tem ouvidos e ouça com atenção. Né? Quando falou, ouça com atenção, é você ouvir com atenção e colocar em prática aquilo que o mestre ensinou. E é assim o casamento, é você colocar em prática todos os dias aquilo que você aprendeu. E você não aprendeu, busca aprender para poder colocar no eixo. Ô Paulisson, eu sei que bem, não é legal trazer esses números, mas para os nossos ouvintes nessa noite, para poder entenderem um pouco mais a estatística. Né? Se a gente está falando aqui de casamento, a gente vai falar também sobre a questão de divórcio, que infelizmente no Brasil continua sendo um alto índice. Né? O que você tem acerca disso? Olha, eu busquei, e assim, a nossa principal fonte de pesquisa é o IBGE, né? Então eu busquei dados ali de 2019, 20 e 21. 21 é a última estatística publicada sobre diversos assuntos e dentre eles é o casamento e o divórcio. Então, para ter uma ideia, em 2019, 1.024.000, quase 1.025.000 casamentos. Mas tem uma taxa ali de divórcio de entre 30% e 37%. Por que 30%? 30% aqui é o que eles contam divórcios judiciais. E aí tem os extrajudiciais que acontecem no cartório, aumenta essa estatística e vai chegar a 37%. 2020, 757.000 casamentos. Diminuiu. 43%. Aumentou o índice. De divórcio. Então, isso em 2020. Que foi pandemia. A pandemia. Que não deveria de acontecer. Menos casamento, mais divórcios. Mas é que as famílias ficaram mais em casa. Sim. E aí entra a questão do conviver com o dia a dia. Obrigatoriamente não conseguir, tinham que conviver e não conseguiram. Não conseguiram. Aumentou o Se você for olhar divórcio. nesse viés, faz muito sentido. Sim. Né? Todo mundo isolado, todo mundo em casa, lockdown. Eu não conseguia conversar e agora você tem que conversar porque é o momento de conversar, porque está acontecendo muita coisa. Então você vê, diminuiu, né, o casamento e aumentou o índice. Aí, pega aqui 757.000 casamentos, quase dos 330 mil divórcios. Então, 43%. É muito. É muito. E 2021, 932 mil casamentos. Ficou muito em linha. Né? Quase 386 mil, quase 390 mil Isso dá quantos por cento? 41%. Fica na casa dos 40, quase 40%. É bastante, É bastante. né? O índice é Então a gente vê alto. muitas pessoas buscando casamento, mas um índice alto de divórcio. E aí, no meio disso tudo, né, amor? No meio disso tudo, tem isso tudo que a gente está falando desde o começo aqui, né?
vários fatores que fazem com que muitas das vezes não dá certo o casamento porque buscaram não a base, não buscaram, né, se alicerçar, né? Porque assim, quando você fala em casamento, que ele comentei lá no início, casamento não é uma experiência, casamento não é um contrato, para deixar muito bem claro, casamento não é contrato. Casamento é para a vida toda. É uma aliança. É uma aliança. E aquilo que você sempre fala, que não casou para ser feliz. E muitas vezes na igreja, né, quando eu dava as palestras, mais ali, né, bem isolado, né, não em culto, e aí eu perguntava, quem casou para ser feliz? Né? Metade da igreja, eu, e achando que estava abafando, né? E eu falei, irmão, você está muito enganado. O que você falou no começo? Você traz para si a felicidade. Aí você casou para fazer o teu cônjuge feliz. Essa é a verdade. Se ela está feliz, isso é recíproco. Ela vai me fazer feliz. E nós vamos ficar felizes da vida. E os Se eu casei para eu ser feliz, eu sou egoísta, né? Agora, que era um exemplo, né, isso, que a gente agora, estava se eu casei e eu vou fazer de tudo para tornar minha esposa feliz, e ela, em contrapartida, vai tentar fazer isso por mim, a gente vai ser feliz o tempo todo? Claro que não, isso não existe. Isso é um conto de fato. Né? Mas a gente tem momentos felizes, momentos de dificuldade, mas que a gente vai se comprometer a lutar junto para passar aquele momento e voltar a ter um momento feliz de novo. Então, não existe uma felicidade plena o tempo todo. A gente vai tendo altos e baixos. Essa é a nossa vida, é o nosso crescimento. Imagina que monotonia seria uma vida sem nenhum desafio, sem nada diferente. Deus nos proporciona isso por quê? Para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, porque aquilo que a gente aprendeu hoje vai servir de lição para outras pessoas. A gente vai compartilhando as nossas experiências, os nossos acertos, os nossos erros, e as pessoas vão crescendo com isso. Muitas vezes eu compartilho uma experiência que deu errado e a pessoa diz, olha, lá eu não vou, lá eu já sei que deu errado, então para que eu vou passar? Mas tem aquele teimoso que ele quer passar pela experiência, então o problema dele, se teve a oportunidade de crescer com a experiência de outro e não aprendeu, vai ter que passar pelo problema sozinho. Eu tava me lembrando aqui, amor, das várias vezes que a gente aconselhava casais, Neide e Paulerson, da questão de trazer tudo no mesmo cofre, né? É uma só carne, é um só salário, é um só pagamento, é tudo um só cofre. E a gente se deparou, infelizmente, tá? E isso não foi falta de ensino, né? Toda a doutrina que a gente ensinou dentro da igreja, que o casal não pode dividir o seu salário. Eu faço a minha compra, tu paga a energia, a água e a prestação do carro. O que sobrar para cada um o seu dinheiro. De novo, o meu e o teu, né? O meu dinheiro e o teu. Dinheiro. Isso está errado. Isso não existe. Se alguém provar para mim que tem que ser dessa forma, entra a questão de novo do egocentrismo, do individualismo, né? E nós tivemos uma situação que em dado momento a mulher estava passando necessidades. Porque o marido foi viajar para longe e deixou a moça ali e o que ela tinha de salário era o que ela tinha que viver. E ele foi para lá e levou o salário dele e não deixou nada para ela. Né? E a gente foi ajudando, né? E ela mesmo falava, não, cada um tem o seu dinheiro, ele tem o dinheiro dele e eu tenho o meu dinheiro, se acabou, acabou. Eu vejo assim, quando acontece isso, ao mesmo tempo você dá brecha para o inimigo também. Você abre uma janela. Ouvindo você falar, Pastor Gil, eu percebo assim que quando a gente casou, né, naquela época não tinha tanta tecnologia e tudo mais, hoje faz muita coisa no celular, no Note e tudo mais, a gente tinha um caderno e ali a gente lançava o que os dois receberam, né, de pagamento, e juntos nós descrevia luz, água, telefone, tudo certinho. No final do mês, sobrou isso ali, e com aquilo ali a gente vai ter que passar. A gente sabia quanto tinha entrado, quanto tinha saído. E para nós, nunca a gente teve atritos e desavença nesse quesito. Nesse quesito, né? Isso pra gente sempre foi muito tranquilo. E muito apesar da transparente, nossa dificuldade de passarmos por um divórcio, essa questão do meu salário e o salário dela nunca teve essa questão, esse é meu, esse é teu, não. Sempre foi tudo por uma conta só, paga o que tem que pagar, as prestações que tem, o que sobrar a gente vai ver o que vai fazer. Então, eu nunca troquei um carro sem ela estar junto.
E eu brinco com os casais, porque uma vez eu fui ver um carro que ela sabia qual que era, e a gente tinha feito um acordo. Tu já me olhou, né? Que a gente tinha feito um acordo e ela não queria ir lá junto, mas ela disse, vai lá. E não deu certo o negócio. Então a gente nunca fez um negócio sem estar junto. A gente sempre... Isso pra gente, e a gente vê como casais têm dificuldade. Então quando a gente olha um casal que tem dificuldade nessa área, pra gente parece que não entra na cabeça como que é um casal que cada um reparte seu dinheiro. Cuida do que é seu, paga algumas contas e o que sobra é meu, eu faço. Mas eu faço o quê? Sozinho. Eu digo isso porque eu vejo assim, né? Eu já, como eu sou professora e trabalho com várias mulheres também, e ao longo dos anos, a gente pega alguns assim, né? Algumas conversas, mas é que sobrou, ele nem vai saber, vou comprar isso com esse dinheiro, vou comprar aquilo com aquele dinheiro, e aonde às vezes, quando o casamento não está muito bem, né? A pessoa já está num outro nível, tipo assim, de relacionamento. É muito fácil também o dinheiro sair pelo lugar errado, né? Como se diz, não tem controle, né? Não tem controle, acaba abrindo essa brecha, né? Então eu vejo assim a facilidade que de a gente ter um lar, um matrimônio mais sadio, quando a gente compartilha tudo. O diálogo, né, que é a conversa, a gente compartilha as finanças, né, quando a gente ora junto, quando a gente busca Deus junto, quando a gente traz os filhos para isso também. Então, é totalmente diferente, sabe? São quesitos que não pode se deixar passar. Hoje a gente vê, assim, casais que não mudam. Passam, às vezes, pelo curso, mas continuam naquela tecla. Então, às vezes, o marido não sabe nem quanto a esposa ganha e nem ela sabe quanto ele ganha. E não sabe nem... só sabe que pagou. E vai que numa dessa a pessoa não pagou. Às vezes não pagou, né? E quando aparece a história lá na frente que o marido era para ter pago algumas coisas, ou a esposa, e não pagou, e a história bomba, e aí... Você me falou agora, me fez eu lembrar de um outro episódio também, sobre isso. Então, é o lado financeiro que também é um dos pontos que mexe muito com o casamento. E as pessoas não têm esse cuidado. Às vezes um não é bom de financeiro. Mas e o outro supre. O outro supre. Mas aí, não, eu sou o marido, então eu que tenho que cuidar das contas. Mas eu sou ruim de controle, eu gasto. Não. Porque se ela é boa de fazer isso, deixa ela fazer. Deixa ela fazer. Nós vamos ter uma vida financeira abençoada. Mas o marido não é o sacerdote do lado, ele não deveria estar à frente? Deveria. Mas se ele não tem essa capacidade, esse dom para fazer isso, ele não consegue. Então deixa a esposa fazer e vão viver uma vida boa, entende? Agora uma coisa mais legal é você dar um cartão de crédito para uma mulher. Tanta coisa boa que ela faz com o cartão. Dívida no teu nome. Só se der a senha também. Se não der a senha, hoje não precisa, dependendo do cartão, já passa automático, né? Que é só o sensor, né? Mas brincadeira à parte, gente. Mas agora recebe já no celular quando compra, eu saio, uma coisinha. O Gil já recebe em casa que eu gastei. Já pinga aqui, diz, amor, o que deu que você comprou? Não, só queria comprar isso e aquilo, mas é isso e aquilo em várias lojinhas, né? E somando isso e aquilo, dá um montante bom, né? Mas, Paulo e Cineide, tá muito boa a nossa conversa, né? Acho que a gente vai ter que marcar um outro momento, né? Pra gente falar um pouco mais sobre casamento. Eu sei que é um tema muito, mas muito amplo, né? Sim. Em linhas gerais, e já chegando no final do nosso ADcast, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. O que nos dias atuais, né? Que a gente pode dizer assim, o que nós não podemos fazer? Quando eu falo nós, o casamento. 3 coisas que no casamento vocês entendem. Fujam disso. Não façam isso. Vocês estão abrindo portas pro capiroto entrar e fazer aquilo que ele veio fazer. Matar, roubar e destruir. Ele quer destruir ele o casamento. Não é uma porta, só uma brechinha, né? Uma brechinha. Então, né? assim, a gente pensou muito sobre isso. A mentira. Não pode ter dentro do casamento. E é um pecado. É um pecado. E não tem pecadinho, pecadão. Não, você mentir e adulterar assim, a mesma balança. A Bíblia coloca a paternidade da mentira a Satanás. Então, quando eu minto, eu estou me colocando na posição de filho dele. E uma mentira a gente sabe que leva a outra. Então, quando mas é só uma mentirinha pequenininha. Mas ela é uma mentirinha pequenininha que daqui a pouco eu vou ter que mentir uma um pouquinho maior para cobrir aquela. Porque eu não posso deixar... Agora eu menti e às vezes a gente já viu testemunhos disso, de coisas banais
que a pessoa começa a mentir coisas que não precisava. E cai... Não ia trazer um problema de falar a verdade, mas começa E a muita mentir. mentirada, né? Pregada, vira uma verdade, que é uma mentira. Sim. Isso cai num ciclo... Aí a pessoa viciosa, ela se acostuma a mentir. É. Então ela às vezes mente por coisas que não precisaria, mas porque ela Sim. está acostumada a mentir. E isso detona um E casamento. pode ir para um porque estágio quando a maior, verdade né? vem à tona, desmorona tudo, entende? Aí Sim. o outro, o cônjuge vai dizer, poxa, mas então o que eu vivi até agora não tem nada de realidade, Sim. é tudo uma farsa. Acaba com o relacionamento. Tem vários fatores, né? A gente vê também a falta de acordo, né? Quando um casal não tem acordo em nenhum segmento, Aí a gente... Isso até na cama também. Sim, com certeza. Na cama Porque também. se eu Porque não quiser entra fazer em algo na minha relação sexual com ela, que ela não tiver de acordo, Você ela tá- vai Vai gerar um sentir Você está atrito. invadindo, né? abusada. E aí, novamente, invadindo. o casamento e outra, não tem bênção de Deus sobre aquele relacionamento, né? Por quê? Porque não tá tendo acordo. Um acordo, né? E uma situação... aí a gente fala da mentira, mas as pequenas omissões, como a Neide falou, ele nem sabe que isso aqui sobre eu vou comprar isso aqui escondido, eu vou fazer aquilo escondido. Uhum. Não mente, mas também não conta. E fica aquelas omissões que daqui a pouco geram problema. Quando aparece, poxa, mas a gente não tinha. Às vezes combina as coisas, mas não consegue. As pessoas compulsivas, principalmente, que gastam sem necessidade. Sim. E acabam escondendo do cônjuge, tanto o marido quanto a esposa, né? Que não é só um ou outro. Cabe para tantos os lados, os sexos. De omissões que vão gerando. E aí, quando tu omite algo, é uma brechinha pro inimigo. Opa, Você vai ele tá abrindo, escondendo, né? Ali, Você eu vou vai- usar isso aqui pra derrubar. Quem é o Pra pai da poder, mentira? né? O pai da mentira é o nosso Então, inimigo. às vezes, a pessoa não chega a mentir, mas ela tá omitindo uma informação Sim. que lá na frente talvez vai gerar uma mentira, porque ela vai ter que Vai ter esconder que- aquela situação toda. Então, isso vai minando o relacionamento, a confiança, e o casamento é a base de confiança. Então, se tu vai minando isso para reconstruir, a gente que passou por um divórcio, vocês que têm a mesma situação, retomar essa confiança é muito mais difícil do que a primeira vez quando entrou no casamento, Eu imagino. sem Sim. nenhuma tristeza, sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha. Então, isso tudo é mais difícil. Então, um conselho que a gente tem para os casais: evitem isso, porque reconstruir, reconquistar é muito mais difícil, é muito mais dolorido o processo, e muitos não conseguem, infelizmente. Então, por isso a gente vê toda essa taxa alta de divórcio, porque muitos, não é que não tentaram, até tentaram, mas não conseguem vencer, não conseguem mais ter aquela confiança. E essa confiança, a gente aprende sobre isso dentro do curso. Tem uma aula que fala sobre visão de fé e confiança e vai falar muito sobre essa questão. Trabalha bem esse pilar, né? Reconquistar isso tudo, se olhar humanamente, é impossível. Tu ser digno de confiança de novo. Então tu tens que colocar tua confiança em Deus, para Deus ir trabalhando na tua vida. Tua vida. Porque o teu cônjuge, a gente nunca vai ser digno de confiança, porque a gente é falho. Em mínimas coisas a gente está errando o tempo todo. Coisas grandes, coisas pequenas, a gente erra o tempo todo. Isso vai minando a confiança. Então, se eu depositar minha confiança na Neide, eu vou me frustrar. Mas se eu colocar minha confiança em Deus, Deus vai trabalhar na minha vida, vai trabalhar na vida da Neide, e a gente consegue confiar um no outro. Porque a nossa confiança, ela não está depositada um no outro, porque a gente vai frustrar um ao outro, mas está colocada, está baseada em Deus. Por isso que Deus tem que ser o centro do nosso casamento sempre. A base, né? A base. Aquilo que a gente fala, né? Que é o nosso alicerce, né? Construir a casa na rocha, né? Que é a base, né? Você falou 2 exemplos. É o terceiro? A gente falou sobre a mentira, né? A falta de acordo, as omissões que... Bom, já contempla aí mais que 3. Mas tem muitas outras situações, né? Que as pessoas devem evitar no casamento. Então, cuidar. Eu vejo assim, ó, as pessoas entrando num casamento com uma expectativa muito alta e se frustrando por coisas pequenas. Coisas pequenas. Então, Verdade. O divórcio, ele não chega muitas vezes por algo grande instantaneamente.
ele chega por soma de muitas coisas pequenas É um que vão se conjunto, acumulando, e chega lá numa situação difícil. Mas quando a pessoa chega naquela situação grande, muitas vezes de uma traição, é porque teve Já teve muitas coisas várias durante o fases e momentos, né? que foram minando para chegar nesse ponto. E até aproveitando, Paulerson, a gente já vai para um outro tópico e já vamos finalizar. A gente ouvia muito isso no início do ministério, da questão, eu vou fazer jejum de sexo. Eu vou jejuar 6 dias, vou jejuar 21 dias. A mulher, perante a Bíblia, nós não temos essa orientação. Tem que ser, se for para jejuar nesse sentido, em comum acordo, aquilo que Paulo fala. E o que ele fala? Por um pouco espaço de tempo. Sim. Para quê? Para que o inimigo não venha... Vos tente por causa Vos da tente. incontinência, ou seja, Pela por falta estar de muito tempo sem ter porque a relação. se eu faço um propósito, aí entra o acordo, né? Isso. Se eu faço um propósito que ela não está de acordo, esse propósito já não Já tem caiu por terra. validade Não, mas eu nenhuma. estou fazendo porque Deus está me ouvindo as minhas orações. Não está ouvindo a Não, oração. tá ouvindo. Tá colocando o cônjuge em risco, né? Você está na- fazendo né? totalmente Vulnerável, contra né? aquilo que a palavra nos ensina, né? E na verdade usa o jejum como desculpa, né? É, Eu tô em jejum pra não Ou usa fazer, como né? moeda de E troca, daí já né? tá Quando pecando. um ou outro quer algo e usa o sexo como eu vai ter, mas só se tu fizer isso por mim. Pronto, já Já perdeu acabou. todo o sentido. Perdeu, né? perdeu. Então a beleza, Exato. aquilo que era para ser desfrutado entre o casal perde todo o sentido. Então Isso. entra o egoísmo de novo, porque Sim. eu só dou algo se eu tiver algo em troca. Que tá errado. Tá Não errado. pode. E aí, vai, meu amor. E então, Paulerson e Neide, 3 conselhos que vocês dão para os casais que precisa ter no casamento. 3 coisas que deve se precisa fazer ter. no casamento. Não deixe de fazer isso. Os 3 Primeiro. elementos. Primeiro. Não deixar de namorar todos os dias. Mas eu digo namoro, não o sexo, sexo. O carinho. Cortejar, o carinho, o Agora abraço. me deu um susto nele. O olho no olho. Agora até Né? Ô, Gil, que isso? Mas a gente vê Cultivar, muito. né? Eu brinco porque faz como fazia Não, se assusta. antes Aham. de casar. Que todo dia tu queria marcar, dar um jeito de encontrar, tu dava um jeito de ligar, de mandar minha alguma coisa. linda, minha E depois que casa, não faz mais. Nem toca mais. Agora que ganhou o troféu, bota na prateleira Entregou e o jogo, né? deixa guardado. Não, agora que era pra desfrutar, ter mais momentos como esse de namoro, de carinho, de atenção, né? O que deve, Entre os- né? E Isso não pode E se perder cuidar, nunca, né? Porque pensa, agora eu casei, tô casada, deu, né? Se cuidar, né? Eu digo fisicamente, tá bem pro seu esposo e Cheirosa. vice-versa, entende? Então, porque casou, pode andar de qualquer jeito. Fica relaxado. Quando a É. gente namora, a gente não é relaxado. Né? Não. A gente tenta se cuida. Se ela diz, eu não gosto desse jeito, ou desse perfume, ou dessa roupa, tu não coloca mais. Mas depois que a gente casa, não, essa roupa eu gosto, se ela não gosta, o problema é dela. Eu vou usar porque eu gosto. Poxa, Pois é. se a esposa não gosta, ou se o esposo não gosta, por que não fazer para agradar, para ter um bom relacionamento, um bom convívio? Mas não, as pessoas são teimosas, sofrem, muitas vezes perdem o casamento por essas pequenas atitudes, coisas simples de fazer para um agradar o outro. Porque se eu tô tentando agradar ela, com certeza ela vai fazer de tudo para me agradar. Se eu tô deixando ela feliz, ela vai fazer de tudo para me deixar feliz. Sim. Aí pensa num casamento abençoado quando um tenta fazer o melhor pro E outro como é o tempo bom todo. isso, né? E no começo do namoro, quanta cartinha, quanto bilhete a gente fazia. Quanto bilhete? Quanto tempo tu não faz um bilhetinho pra mim, amor? Nós tava arrumando as coisas lá em casa. Arrumou um problema agora. Já para que a Neide Ai. falou todo dia, quase que eu caí aqui. Pensei, né? Nós tava arrumando lá as coisas e achamos uma pilha de cartão e a Ana disse, mãe, como você fazia cartinha pro pai? Daí eu, nossa, Mas realmente, hoje mudou, olha. É agora- WhatsApp. Até briga no WhatsApp agora, De tudo. né? Mas fala no WhatsApp, mas às vezes a gente brinca, passa o dia na correria, às vezes tu manda uma mensagenzinha lá, alguma coisa Amor, já. Só o fato de você tá tudo bem, como é que você tá, né? Às vezes tá caindo o mundo, você tá no trabalho, né, Paulo? Isso aqui, né? Nós assim trabalhando, tá caindo o mundo e em casa, como é que tá? Né? Ou vai mandar uma mensagem, como é que tá o Totó? Mas te perguntar como é que ela tá. Não o Totó tá bem. Né? Sim. Então, Preocupação, eu sempre né? digo assim, pastor Gil, sua irmã Leia, a gente hoje vive, não vou dizer 100%,
mas com todas as dificuldades, né, bem que a gente passou, a gente aprendeu a viver de uma forma diferente e mais sadia, né? Eu digo assim, é toda a honra e glória ao nome de Jesus, sabe? Porque Amém. não é mérito nosso, é mérito daquilo que Deus fez na nossa vida, sabe? Deus nos proporcionou uma nova oportunidade, a gente não desperdiçou, a gente correu atrás, sofremos, choramos, né? Passamos por dias difíceis, muitas vezes nós não tínhamos força de orar, a gente dobrava o joelho só, um escutava o gemido do outro em lágrimas, na hora da dificuldade, e a gente vê que valeu a pena, né? E hoje a gente pede a Deus nos dê mais um espaço de tempo para a gente poder passar isso para outros casais. Vale a pena lutar pelo teu casamento, pelo, né? Isso envolve filhos, né, sogro, sogra, envolve muitas pessoas que estão à nossa volta. Então, vale a pena, sim, lutar pelo teu casamento, pelo teu cônjuge, quando não está bem, sentar, conversar, sabe? Não é porque hoje a gente ministra para casal que a gente, é 100%, não, a gente... Tem dias que a gente precisa sentar, olhar olho no olho. Não é aquele casal de rede social Isso, precisa... Às vezes a gente perde até o cabelo, né, Maneide? Eu deixei ele sem cabelo, né? Tirei parte do cabelo, mas... Enfim, Você né? ainda tem, né, amor? Eu tô penteando pro lado aqui, meu amor. Eu entendo assim que o casamento é um desafio de tu casar e olhar para aquela pessoa e dizer, nós vamos fazer dar certo. Vamos buscar tudo. É claro que não é com as nossas forças, a gente tem Deus que nos ajuda, que nos orienta, que tem uma palavra de direcionamento, mas a gente tem que olhar um para o outro e dizer, não, nós vamos fazer dar certo, nós não vamos nos largar nunca. Porque se eu olhar para ela e dizer, se der certo, Deus, se não der, a gente... Acabou. Ali já perdeu todo o foco. Não, vai dar certo. Mas vai vir uma dificuldade, a gente vai superar junto. Vai vir outra dificuldade, a gente vai superar junto. A gente tá aqui para se ajudar. Então, quando a gente olha um pro outro e diz, não, vai dar certo, nós vamos fazer dar certo, e tem que dar certo porque eu não quero morrer nem ela. A gente quer viver muito tempo. E a gente entendeu que o casamento, só quem vai separar é a morte. Então nós vamos ter que viver juntos, se a gente quiser. Se não vamos dar sorte para o outro. Se não quiser mais, vai ter que orar para Deus levar. Meus irmãos, tá muito boa aqui a nossa conversa. Eu acho que nós vamos ter que marcar um outro episódio para falar sobre temas mais específicos. Sim. Podemos trabalhar, né, temas sobre a sexualidade. Eu acho que é um tema que existe muita dúvida. Sim. O que pode, o que não pode. Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante dentro do conceito de casamento. Mas eu quero, né, agradecer imensamente, agradecer a minha esposa, que está aqui na minha retaguarda, com essa blusa linda aqui de bolinha, né? Que Deus abençoe a vida dela. Eu sempre pegando no meu pé. Mas é bom, né? É descontrair, agradecer imensamente o Paulerson, né? A Neide também, por esse trabalho maravilhoso. Já nos conhecemos faz um bom tempo, trabalhamos juntos também, né? Há um bom tempo. E eu queria deixar um tempinho para vocês falarem um pouco sobre o Casados, o telefone, o contato, como que as pessoas podem procurar vocês, né? Depois também no fim, né, desse trabalho que a gente está fazendo aqui, colocaremos ali também o link, né? Mas fique à vontade aí, 2, 3 minutinhos para você explicar um pouco mais. Para falar um pouquinho, né, do Casados, quem ouviu aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo e tem interesse em buscar algo para o seu casamento, o curso Casados para Sempre é uma boa oportunidade. Paulerson, mas é só para o casal que está com dificuldade? Não, é para todo casal que quer buscar algo para o seu casamento, buscar o aprimoramento para o seu casamento, buscar a palavra de Deus para o seu casamento. Então, Casados para Sempre é um curso para qualquer casal, casado ou que não é casado, mas que more juntos. A gente não recebe casais no curso que estão apenas namorando e não tem um convívio como marido e mulher. Então, você pode estar conhecendo o nosso trabalho ali pelo Instagram, né? Então, @casadosparasempre _Indaial. Ali a gente coloca fotos dos grupos, a gente coloca fotos das formaturas. Ali também tem o link para fazer a sua pré-inscrição. Também pelo telefone 47 99 14 6150, ou acrescenta mais um 9 ali, né? 999 14 6150. Ali pode deixar, entre em contato, a gente passa todas as orientações sobre o curso.
E lembrando, né, que a gente agora, nesse momento, nessa semana, né, a gente está finalizando algumas inscrições, algumas turmas também, ainda temos algumas vagas, então se você tem interesse, pode entrar ali no nosso Instagram, já preencher, já vai direto para a ficha, né, de inscrição ali, uma pré-ficha, e você pode já nesse semestre, já as aulas começam no final do mês de fevereiro, agora próximo mês, né, então vai ser bênção ter você conosco, amém? Muito também bom. Agradecer aqui a oportunidade, né, Gil, a Leia, também o pastor Alexandre, que está à frente desse trabalho, não está aqui hoje com a gente, mas está à frente dessa nova etapa, esse novo desafio que é o ADCast, né? Trazendo vários assuntos, e hoje a gente teve a oportunidade de falar sobre casamento. Agradecer o convite e a oportunidade de a gente passar um pouquinho da nossa vivência, de tudo aquilo que a gente passou, e a gente sempre coloca, vale a pena lutar pelo seu casamento. Vale a pena, não desista. A única coisa que a gente pode dizer, não vai mentir para você que vai ser fácil, não. Se você está passando por uma dificuldade, vai ser difícil, mas vale a pena. Que bom. Meu amor, você quer dar uma palavra também, para nós encerrarmos? Agradeço também por essa oportunidade, né, da gente escutar um pouquinho mais, porque assim, a fundo a gente não tinha ainda conversado, né? Muito lindo o que o senhor fez, e eu acho que é importante ressaltar que precisa pedir ajuda, né? Vocês falaram que o casal veio de longe ajudar vocês, né? Então o Senhor sempre coloca na vida dos casais alguém para ajudar, né? Então é importante pedir ajuda, e quando a ajuda chegar, não negar, porque a gente vê casais que a ajuda chega e mesmo assim eles negam, né? Exatamente. Então o curso Casados para Sempre é algo que realmente vem para ajudar, né? Não só quem está com o casamento destruído, mas quem também quer ter um casamento abençoado, né? E eu acho também legal, né, amor, as pessoas que estão nos ouvindo, colocar nos comentários o que elas gostariam de ouvir a respeito de casamento, né? Exatamente. Porque tem muitas dúvidas e coisas que a gente poderia estar outro dia novamente em outro momento. Fica aqui combinado para um outro momento? Sim, poderia estar abordando, né? Legal, talvez ver o que interessa, né, de curiosidade para as pessoas e tudo mais. A gente se coloca à disposição, e eu tenho certeza que outros casais que também participam do Casados para Sempre, que ministram, que também têm os seus testemunhos, que também têm a sua bagagem, outros casais que trabalham com casais, que ministram para casais, que palestram para casais. Assim, a gente acho que tem uma infinidade de pessoas que podem estar aqui. Claro, a gente está sempre à disposição, mas também agregando, também contribuindo. Legal. Com testemunho e com uma vida que pode passar muita informação e credibilidade, porque vivem aquilo que estão falando. Porque tem muitas pessoas falando sobre casamento, mas muitas pessoas às vezes falam só da teoria, da boca para fora, mas muitas vezes não vivem aquilo que estão realmente falando, né? Então a gente tem o nosso testemunho, a nossa cura, e hoje a gente realmente pode dizer que Deus restaura um casamento, porque nós somos testemunhas vivas do poder de Deus na área do casamento. E somos testemunhas também viva do grande trabalho, né? Todo o contato, os links vai ficar aqui na descrição, né, desse vídeo, tá? Então você pode consultar lá, que vai ser uma bênção. E novamente, quero aqui agradecer o momento, a paciência de todos vocês, né? Isso é o início de muitos outros episódios da ADCast Indaial, que estaremos aqui produzindo isso tudo, né, para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado através de nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima. Obrigada. Meu muito obrigado. Fique com Deus. Tchau. Tchau.